Olá, tudo bem? Eu sou a Gabi Antero. Eu criei esse canal, Templo de Quitéria. Quitéria é minha pombogira, é uma das minhas guias, como uma forma de propagar o conhecimento religioso que eu gostaria de ter tido e não tive que procurar de forma bem assertiva para achar. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo que eu gostaria de falar para vocês é que quando a gente vai falar de religiões de matriz africana, a gente tem que entender que não foram apenas pessoas negras que cultuavam orixás que chegaram ao Brasil. Vieram pessoas muçulmanas, cristãos, os povos que tinham suas práticas regionais. O povo iorubá foi por último, até por isso que a memória dos orixás e essa cultura está mais preservada. Os povos que ficaram aqui por séculos, né, foram sendo higienizados pelo racismo religioso, tá? E um desses povos é o povo Bantu. Bantu é uma grande generalização para falar dos povos que viviam ali na região central da África, na África subsaariana. Esse povo, ele já tinha uma prática de incorporação aos ancestrais. A gente vai entender ali na religião do Calundu, por exemplo, tem até um artigo científico que eu posso colocar aqui como referência, em que eles já incorporavam os ancestrais para praticar a cura, para dar conselhos, para ajudar a comunidade, tá? E esses ancestrais eram chamados de baculo. Teve uma sacerdotisa que ficou muito famosa do Calundu, Luzia Pinta, que infelizmente foi condenada pelo Tribunal do Santo Ofício da Igreja Católica ao degredo, ou seja, ela não poderia voltar mais ao Brasil. E também a Luzia sofreu tortura, enfim, seu corpo foi totalmente violado aí devido às suas práticas religiosas e não se sabe o seu paradeiro ao certo. Então, quando a gente pensa assim, religiões de matriz africana, e vocês acham que eram apenas os negros que iam atrás do Calundu, por exemplo? Não, gente, a elite branca também ia atrás das religiões de matriz africanas desde aquela época. E a gente está falando aí do século XVIII, né? 1742, mais ou menos, acredito que ela foi condenada. Enfim, então o povo negro, o povo africano, teve que sincretizar as suas práticas para não sofrer diversas retaliações, né? Como a gente viu, tortura, enfim, degredo, era isso que acontecia. Então, houve esse sincretismo, tá? Principalmente com a Igreja Católica e a religião cristã. E aí, a gente vai entender como que a figura de Exu foi associada ao diabo, tá? Entendendo que o diabo é um conceito da cultura cristã, não é um conceito das religiões de matriz africana. Cada religião tem as suas questões. Então, quando a gente vai falar da raiz, a gente tem que entender de onde a gente está falando. A demonização de Exu, ela não começa no Brasil, ela já começou ali na África Ocidental por um bispo anglicano chamado Samuel Ajay Crawford. Então, o Samuel, ele era africano, ele foi um africano que foi escravizado, depois ele foi liberto e se converteu ao anglicanismo, e ele se tornou um bispo missionário. E aí ele vai traduzir a Bíblia para o Yorubá, e aí ele traduziu a palavra Exu para diabo, para Satã, devil, né? Então, essa tradução intencional, enviesada, ela produziu um eco por todo lugar. E esse erro, ele criou bases extremas, assim, que a gente encontra eco até hoje. Então, lá em 1890, a gente vai ver que o Estado também apoiou esse processo pela criminalização das práticas afro-brasileiras, tá? Então, no Código Penal, no artigo 157, passou a punir o curandeirismo, prática associada às religiões afro-indígenas, tá? Então, não foi só os povos africanos que sofreram ali. Os povos nativos, os povos originários também sofreram. E aí a gente também vai ter outras religiões, como a cabula, com influência
dos muçulmanos. A gente vai ter a macumba carioca. E aí, quando a gente se dá conta daquele mito, né, do nascimento da Umbanda, para quem não conhece, pode parar o vídeo e pesquisar mito de criação da Umbanda, que lá o médium Zélio Fernandismo de Moraes, caboclo das sete encruzilhadas, eles introduziram essa religião mais sincrética, né? Só que eles acabaram fazendo um branqueamento de certos elementos. Então essa religião, ela não vai ter mais sacrifício animal, né? Que a gente fala o abate religioso. Ela vai ter uma forte influência do espiritismo kardecista. E se a gente for a fundo nos escritos de Kardec, a gente vai ver também expressões racistas, tá? Então, isso foi sendo colocado ali, tá? E aí, em 1925, vai ter um livro publicado por Lourenço Braga chamado Umbanda Magia Branca e Quimbanda Magia Negra, tá? E ele vai institucionalizar essa dicotomia, essa divisão entre as práticas que eram consideradas boas e puras das que não eram, tá? Então a Umbanda passou a ser vista como algo mais espiritual, algo mais elevado, algo mais aceitável, enquanto a Quimbanda, ela foi associada à feitiçaria, à imoralidade, ao mal, alimentando esse imaginário demoníaco que foi herdado do colonialismo. Então a gente vai ver que isso é um processo. E ali em 1941, nesse primeiro Congresso Brasileiro de Espiritismo de Umbanda, que foi organizado com brancos, né, com protagonismo de Leal de Souza ali, esse congresso ele vai codificar uma Umbanda mais embranquecida. A proposta desse congresso era moralizar e normatizar a religião. Então, retirando os elementos afro-brasileiros, como os de ebós, atabaques, sacrifício votivo e essa hierarquia tradicional de terreiro. Então, foi um projeto político-religioso para criar uma Umbanda civilizada, compatível com esses valores cristãos e espirituais europeus. Certo? Então, a gente tem que entender de onde as coisas estão vindo, né? De onde saem as nossas práticas, a gente tem que entender a raiz delas. Só que aí, lá em 50, enquanto essa Umbanda ela se institucionalizava, o Tata Tancredo ele vai fundar a Federação Espírita de Umbanda, FEUB. E ali, inspirado em sua atuação lá no samba carioca, ele vai buscar restabelecer os fundamentos da macumba carioca, tá? Incluindo iniciação, sacralização, uso de bebida. Então, o Tata Tancredo ele veio para resgatar a raiz africana. E aí essa Umbanda de Tancredo, ela vai ser chamada de Omolocô. Só que com a morte dele, essa vertente acabou sendo esquecida, né? Hoje a gente vê poucos templos de Omolocô por aí. A gente vê mais templos de Umbanda branca, Umbanda sagrada, Umbanda esotérica. Enfim, essa vertente mais voltada às práticas africanas foi mais esquecida. A gente vê um outro terreiro hoje em dia. E aí, lá na década de 90, a gente vai ver que vários líderes da Umbanda foram influenciados por ordens esotéricas, como a Teosofia, Rosa Cruz, Maçonaria. E aí eles passaram a incorporar no culto da Umbanda conceitos como chakras, aura, karma, tá? Então, deslocando ainda mais dos fundamentos africanos. Inclusive, você vai ver terreiros de Quimbanda com entidades demoníacas da Goécia, né? Então, a gente vai ver essa influência do esoterismo, não apenas na Umbanda, como na Quimbanda. Bom, pessoal, esse vídeo já tá ficando grande, mas a ideia é entender o contexto histórico da nossa fé, né? Que muitas vezes a gente não compreende. Buscar fontes confiáveis, buscar artigos científicos, dados históricos, entender de onde vem, compreender que hoje ainda há um esvaziamento enfim, e apropriação cultural,
como o uso do turbante, a palavra axé, enfim, tudo isso foi sofrendo um esvaziamento de significado. Não pode, Gabi? Claro, não tô falando que não pode, mas que a gente tem que entender os fundamentos disso dentro da prática religiosa, né? Enfim, espero que tenha gostado. Siga, curta, comente, compartilhe. Até mais.